E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Cláudio Honor, tá? Sou técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, vou trazer aí alguns erros que acontecem em obras de pequeno porte. E por se tratar de ser obras de pequeno porte, muita gente não dá a devida atenção para esses erros. E tanto faz, né, pessoal, se é uma obra de grande porte, de pequeno porte, as patologias por vícios construtivos, digamos assim, vão ser as mesmas, certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu curtir e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, eu enumerei aqui alguns erros, tá? Se não der tempo de falar em tudo, todos esses erros, ficar um vídeo muito grande, eu gravo um outro vídeo aí falando. Então, o primeiro erro que a gente vê com muita frequência é não se fazer o laudo de sondagem, o SPT. Então, esse laudo, pessoal, o que ele faz? Ele estuda ali o comportamento do solo nas camadas. Então, eu sei se eu tenho um solo firme, eu sei se eu tenho um solo mole, eu sei se é uma argila, eu sei se é uma areia, eu sei se tem água, a que profundidade. Então, essas informações que vão definir a escolha da minha fundação. Não é porque o meu vizinho fez uma fundação em sapata que eu também vou fazer uma fundação em sapata. Eu não sei se lá as cargas são iguais, se são diferentes. Então, cada obra é uma obra. Então, como é uma obra de pequeno porte, ninguém dá muita importância para isso. É quase que raro uma obra de pequeno porte você ver um laudo de sondagem. Então o pessoal fala, o meu vizinho fez uma sapata, eu vou fazer uma sapata também. Então, beleza, eu escolhi fazer uma fundação em sapatas. Então, uma fundação de sapatas, pessoal, ela é uma fundação rasa, certo? Ela é uma fundação rasa. Então, o que é uma fundação rasa? É uma fundação que ao escavar, eu notei que ali é um solo de resistência boa e vou colocar minha sapata ali. Normalmente é 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, varia um pouco. E aí, beleza, eu escolhi essa fundação. E aí, eu não sei por que motivo, alguém vai lá e coloca uma estaca ou uma broca aqui embaixo da sapata, certo? Tendo a falsa ilusão que vai aumentar a capacidade de carga. Então, o que acontece? Quando eu faço esse procedimento, pessoal, eu misturo a estaca, que é uma fundação profunda, com uma fundação rasa. E não tem fundamento. Por quê? O que é uma fundação profunda? É quando eu não encontrei um solo de resistência boa aqui em cima e vou furando, 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 até encontrar um solo bom aqui embaixo ou nas camadas. Por quê? A estaca ele passa por várias camadas de solo, quanto a sapata não. Eu tenho um solo aqui que eu cheguei e assentei. E a estaca ela vai passando, um solo mole, um solo duro, um solo mais ou menos, com água e tudo, e vai passando. Então, se eu encontrei um solo duro aqui, não tem necessidade. Por quê? Eu vou gastar com mão de obra para furar isso aqui, eu vou gastar com armadura, eu vou gastar com concreto. Então, isso aqui é um gasto desnecessário. Então, muita gente faz isso, pessoal. Não faça isso porque é um desperdício de dinheiro e vai quebrar o bolso do seu cliente. Outro erro que eu vejo, pessoal, é as pessoas cavarem as sapatas e não compactar o fundo, deixar aquela terra solta. E aí, joga o concreto ali, faz a sapata. Quando você começa a levantar o baldrame, as paredes ali, que a sua fundação começa a receber os primeiros carregamentos, então já vai ter um fundamento, não por conta só da carga, mas por conta daquele espaço ali que você não deixou, e vai gerar ali um recalque imediato, certo? Na interação da estrutura com o solo, desnecessário, né? Sempre bom compactar o fundo da sapata para não ter esses erros. O terceiro erro, pessoal, é igualar a área de sapata. Por que eu falo igualar a área de sapata? Porque nem todo pilar recebe o mesmo carregamento. Vamos supor, se esse pilar receber uma carga de 2 toneladas, aqui tem um pilar no meio, né? Ficou fora aqui, mas vamos se imaginar que tem um pilar aqui. E esse pilar, por ser o do meio, ele tem 5 toneladas. E esse aqui tem 2. Por que motivos eu vou colocar uma sapata de 1 por 1 aqui, 1 por 1, e aqui eu vou colocar uma sapata de 1 por 1 se esse carregamento aqui é maior? Então, toda a estrutura, pessoal, ela tem um certo recalque. Ele tem um fundamento natural da estrutura porque o solo é elástico. Então, o solo vai recalcar um pouquinho. Então, se eu tenho uma carga pequena para uma sapata que tem uma área grande,
E se eu colocar aqui a mesma sapata de 1 por 1 para uma carga de 5 toneladas, você concorda que se essa sapata abaixar 1 centímetro, essa aqui, por ter uma carga menor, ela não vai conseguir abaixar igual? E aí vai gerar o quê? Uma fundação vai abaixar mais que a outra e ocorre aquelas trincas, né? A 45 graus, que a gente a gente classifica como os recalques diferencial. Então não é bom igualar, né? Muitas obras igualam, mas não é legal igualar porque aparece trincas e as pessoas falam: nossa, mas eu coloquei uma sapata de 1 por 1, 1 por 1,5 e mesmo assim recalcou? Pode ser por isso. Outro motivo, pessoal, é não subir as paredes no esquadro, que é um erro gravíssimo que muitas obras têm. Então o cara começa a subir a parede lá, Deus dará, começa aqui, ao invés de fazer um ângulo de 90 graus no esquadro, começa a abrir assim, começa a abrir desse lado, e aí na hora que o cara vai pôr o piso, né, dá um corte aqui, fica feio, né? Tendo que colocar em diagonal ali para poder disfarçar um pouquinho. Outra coisa, pessoal, não impermeabilizar baldrames. Isso aqui a gente vê muito em obras de pequeno porte. E aí acontece com o quê? Como os nossos baldrames normalmente eles estão apoiados no solo, certo? Que é outra coisa que eu vou falar. Aquela umidade por ascensão, por capilaridade, ela vai subir do solo e vai começar a estourar aqui o seu reboco, a sua pintura. Então, impermeabilizar os nossos baldrames é importantíssimo. É uma etapa que muita gente não faz. Inclusive, tem um amigo meu aí, o Elmer Amo, que deu um curso completo de impermeabilização. Se você quiser entrar lá e ver passo a passo como ele faz isso aí, o canal é Engenharia na Prática, certo? E ele dá todos os toques para vocês. A outra coisa, pessoal, é fazer concreto fraco, certo? Sabe aquele concreto de mangueirada, não tem um controle de água, é muito agregado, e aí vem aquelas pessoas que querem deixar o concreto molinho, acaba colocando muita água, muito agregado, o concreto ele não fica com a resistência adequada. Então o que acontece com isso? Quando você concreta os seus elementos com concreto de baixa resistência, pessoal, os elementos eles tendem a se deformar. Por exemplo, você concreta um baldrame aqui com concreto fraco, a tendência dele, quando receber os carregamentos das paredes, é deformar. E quando o baldrame deformar, a sua parede vai criar trincas, porque ela vai deformar junto, ela está apoiada ali em cima do baldrame. E outro erro muito comum é considerar o solo abaixo do baldrame como resistência. Né? Não é porque a gente colocou o baldrame em cima do solo que ele tem que ser considerado como uma resistência. Por quê? Se houver um abatimento do solo aqui embaixo, certo? O baldrame não pode depender desse solo para poder sustentar as paredes, certo? E muita gente considera, vou fazer um baldrame pequenininho aqui porque o solo está embaixo. Então é um erro grave também. Outra coisa, não usar vergas e contra-vergas. O que é isso? Por exemplo, aqui nas portas e janelas, aqui eu tenho pilares, certo? Quando chegar aqui nessa fiada, você está levantando os blocos aqui, ó. Levantando os blocos. Quando chega aqui, pessoal, nessa etapa, a gente põe uma barra de aço, 2 barras de aço, ou põe aquela viga, aquela H8, né, aquela treliça de laje, aqui, ó. De preferência, pessoal, muitas pessoas põem só em torno da janela, eu indico colocar travando entre pilares. Por quê? Além de eu travar a minha estrutura, eu vou reduzir o comprimento de flambagem, dar uma estabilidade legal aqui nos meus pilares, já que os pilares em obras de pequeno porte muitas vezes não respeitam, né, a área de 360 centímetros quadrados, são pilares ali de 9 centímetros, então ele tem um grau de flambagem. Se você travar aqui, ele diminui muito e ajuda muito, pessoal, na estabilidade da sua estrutura. Então, é bacana a gente fazer isso aí. Se for travar, trava sempre aí entre pilares aí. Então, outro erro, pessoal, é usar os pilares com a inércia errada. Por exemplo, se eu tenho uma viga aqui, ao invés de eu colocar um pilar assim, né, com a menor inércia, eu posso inverter o pilar aqui, ó, na maior inércia para receber a viga. É possível fazer isso em obras de pequeno porte. Às vezes em projeto arquitetônico, às vezes não dá. Mas sempre que possível, colocar o pilar para trabalhar na maior inércia colocar a viga para trabalhar na maior inércia do pilar, ou seja, no maior lado aqui, ó. Vamos supor, se é um pilar de 9 por 30, ao invés de colocar ele aqui no sentido dos 9, coloca o sentido dos 30. Porque eu vou ter uma maior
uma maior aderência ali do pilar e, consequentemente, eu vou ter a menor deformação aí dos meus elementos. Muita gente fala, meus elementos não deformam. Lógico, pessoal, que a olho nu é muito difícil você ver um elemento deformar, a não ser que seja uma deformação assim, muito exagerada, certo? E outro erro que eu vejo, pessoal, é tirar as escoras antes do prazo. Por quê? Porque cada elemento tem um prazo de cura, né? Quando você tira as suas escoras ali antes do tempo, você está diminuindo a capacidade daquele elemento ali ter a sua cura completa. E aí, se ele vai atingir uma resistência em tantos dias, e você tira em menos, acontece que esses elementos eles começam a deformar muito, porque você não deixou as escoras ali no tempo que tinha que deixar. Lógico, se a gente for falar aqui em termos técnicos, vai ficar uma aula chata. Então, a nível didático, deixa as escoras, deixa o tempo maior, os seus elementos escorados ali, para evitar uma grande deformação. Às vezes você faz um concreto fraco, um concreto cheio de água, enche ali uma viga e você tira a escora ainda antes do tempo, então não tem como essa viga não deformar, impossível. Outra coisa, pessoal, fez tudo isso aqui, eu esqueci de falar quais são as consequências de não fazer vergas e contra-vergas. Começa a aparecer, pessoal, fissuras aqui, ó, aqui embaixo também tem uma verga, né? A gente coloca aqui para evitar essas fissuras, porque essas tensões elas estão chegando aqui do carregamento dos blocos que estão aqui em cima. E quando ela encontra esse espaço vazio, a tendência dele é querer tracionar aqui, ó, abrir, fazer fissuras a 45. Então é normal você ver fissuras aí a 45 graus nas janelas, em portas. Quando você coloca essas barras de aço aqui travando, quando chega aqui a fissura, ela quer passar, o aço não deixa. Então é por isso que a gente faz a importância de a gente colocar vergas e contra-vergas. Outra coisa que eu vejo, pessoal, o pessoal vai bater a laje, tá lá em cima, chegou na laje aqui, ó. Não tem um projeto elétrico. A gente que faz trabalhos de elétrica, por exemplo, eu trabalho muito com elétrica, a gente vê a dificuldade. Por quê? A nossa caixa aqui, o nosso QDC está aqui. Então o cara vai colocar os conduítes lá em cima, os eletrodutos. Então aqui está vamos supor que aqui esteja o nosso chuveiro. Ao invés do cara colocar um conduíte direto ao chuveiro, ele coloca um que vem para cá, outro que vem para cá, outro que vem para cá, depois vai chegar no chuveiro. Então, se eu tiver que gastar 10 metros para chegar até o chuveiro, vou gastar 30 metros, sem contar que, olha a mão de obra, sem contar que, ao invés de eu deixar a quantidade certa de eletrodutos, o pessoal deixa um conduíte para passar fiação de chuveiro, fiação de lâmpada, fiação de tomada, fiação que vai para o quarto, para a sala, para o banheiro, tudo de um conduíte. Isso aí sobrecarrega o circuito, pessoal. E aí, ao invés de eu usar uma bitola para uma seção, para uma tomada, por exemplo, eu tenho que aumentar a seção, às vezes por uma distância, por uma queda de tensão, às vezes por eu não estar passando tudo no mesmo conduíte, gera uma certa temperatura, então eu tenho que estar quebrando parede, isso gera um custo no final da obra. Então, sempre que possível, pessoal, contrate um projeto estrutural, um projeto elétrico, chame o eletricista para fazer esse projeto antes de você bater a sua laje, certo? Porque você vai economizar na fiação, você vai economizar na mão de obra, tá? E outra coisa, por último, telhado. Telhado é um problema. Por quê? Eu vou definir, primeiro eu faço a inclinação do telhado, depois eu defino a telha. Não, primeiro você define a telha, depois você faz a inclinação do telhado. Por quê? A inclinação do telhado é proveniente da escolha da minha telha. Por exemplo, se eu vou colocar uma telha de fibrocimento, eu não vou deixar uma queda de 35%, a não ser que eu queira. Tem nada que impeça.